A excelência na educação infantil em Santos, de 4 a 5 anos, 6 anos, 0 a 3 anos, ela é reconhecida na região, no estado e nacionalmente. E ela poderia estar sendo desenvolvida de uma forma muito melhor se o primeiro, o segundo e o chamado terceiro professor das salas de educação infantil tivessem vínculo com as crianças anual, tivessem uma sede fixa para saber onde vão trabalhar. Se os chamados professores adjuntos atuassem com sede nas unidades escolares, para que a gente tivesse um corpo técnico habilitado, com anos de experiência, para dar continuidade aos trabalhos. Isso que nós estamos falando aqui é o óbvio. No início deste ano, estivemos na Secretaria de Educação, dialogando com a atual vice-prefeita e secretária da Educação, Audrey Cleis, sobre as principais reivindicações dos trabalhadores da educação. Infelizmente, desde o início desse ano, já estamos agora em meados do mês de novembro, as principais reivindicações ainda não foram atendidas. Nós temos listas vigentes de professores para promoção, nós temos listas vigentes de ingresso de trabalhadores para o magistério, dos mais diferentes cargos. E até agora, esses trabalhadores ainda não foram convocados. Estou há 9 anos na rede, sou professora adjunta, conhecido mais como professora substituta. Há 9 anos aí aguardando para me tornar professora de educação básica. O chão da escola é outra realidade. Os professores e professoras não são valorizados como devem. Nós estamos todos os dias precisando de professores das nossas escolas. Professor adjunto, assim como eu, não tem mais dentro das escolas. Muitas vezes as equipes técnicas, diretores, orientadores, coordenadores são obrigados a colocar as crianças em outras salas, porque não tem professor para substituir. Tem concurso vigente, tem professor aguardando. A cidade que se diz educadora não é educadora, pessoal. E Santos consegue precarizar até a terceirização. Por que eu digo isso? Porque essa professora terceirizada, ela não tem o magistério para dar aula. Ou seja, o filho autista, a criança autista e a criança que precisa de mais cuidados, ela está sendo educada por um leigo. Se você tiver ensino médio, você pode angariar uma vaga de professor para dar aula para autista. Qualquer intelectual da educação diz que para que uma criança se desenvolva com mais qualidade, ela precisa de vínculo. E como pegar vínculo em Santos se você nunca tem sede fixa? É por isso que os professores de Santos, quando podem, vão para outras cidades. Eles fazem um concurso e vão para outras cidades. Porque aqui em Santos você não consegue evoluir na carreira. Mas o que se mostra no Instagram da secretária e o que se mostra no Instagram do prefeito é a cidade educadora. O professor em Santos, ele adoece. A saúde mental do professor em Santos, ela está afetada, com salas superlotadas, falta de estrutura, salários abaixo dos salários da região. O professor em Santos, a gente pede que ele entre com as 200 horas e não com 105 horas, como são feitas, como é feito nas cidades vizinhas. Sou professor aqui em Santos. Nas cidades da Baixada Santista, temos prefeitos que lutam contra os servidores públicos. Mas qual é o salário das pessoas que trabalham na educação? Todos os políticos dizem que são a favor da educação. Mas eu pergunto, o que significa de fato valorizar a educação? Significa quanto que é o orçamento da cidade, do estado e federal da educação.
O orçamento federal da educação é apenas 3% do PIB, enquanto mais de 47% é para o pagamento da dívida pública brasileira. Em Santos, há a luta contra as terceirizações. É necessário dizer o óbvio, que a educação não é uma mercadoria. A educação é para servir para o nosso povo, porque o futuro da nação depende da educação. E valorizar também não é só fazer um discurso bonito, é também o salário dos professores, das merendeiras, das cozinheiras, que trabalham todos os dias na cidade. Ou seja, quanto ao salário dos professores, quanto ao salário das merendeiras, das cozinheiras, das faxineiras, e quanto ao salário do prefeito. Eu estou lendo esse panfleto aqui, eu estou horrorizado. Quando eu entrei como professor substituto na prefeitura, eu não demorei mais do que 5 anos para ser promovido no concurso de acesso para professor. Eu estou vendo aqui, tem professor que está mais de 10 anos como professor substituto e ainda não foi chamado para fazer o concurso de acesso para assumir como titular de cargo para a fixação de sede. Isso é um absurdo, é um total descaso, um desrespeito desse atual governo, dessa atual secretária de Educação, com os profissionais do magistério de Santos, com os professores da rede de Santos.